Fala galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a sinestesia entre música e anime. Então se liga aí. Pra quem não sabe, sinestesia é a mistura de sensações, a mistura de sentidos. É uma música que te deixa um gosto na boca, é uma paisagem que te lembra uma canção. O mundo literário, ele muitas vezes mistura música, mistura sensações gustativas, né? E a própria literatura. E o exemplo que eu acho interessante aqui da mistura entre música e história seria JoJo's Bizarre Adventure. JoJo's Bizarre Adventure está disponível na Netflix, é um anime, certo? E também foi um mangá publicado na revista Shonen Jump. Inclusive, foi até 2012, era o mangá mais longo publicado que não tinha uma animação, uma adaptação, um anime correspondente. Porém, fizeram um anime e esse anime, inclusive, está disponível na Netflix. Eu estou terminando de ver a primeira temporada e o que eu achei mais legal de JoJo's Bizarre Adventure foi a quantidade de referências musicais que existe no anime. O autor, ele é admitidamente um grande fã de música, ele escuta muita música, inclusive no estúdio onde eles trabalham produzindo o mangá, tá sempre tocando música direto. E em geral é rock clássico, que é um tipo de música que eu gosto muito. Vários personagens foram inspirados por músicas, e inclusive alguns arcos de histórias, alguns poderes foram inspirados por música também. Como eu tô na primeira temporada, eu não sei todos, quem já viu mais temporadas, quem já leu o mangá inteiro, vai saber muito mais referências do que eu. A referência mais óbvia, mais clara, mais cristalina seria o próprio nome do personagem principal. Então JoJo's Bizarre Adventure chama JoJo porque sempre o personagem principal é um herdeiro da família Joestar e o apelido dele é Jojo. Tem o Jonathan Joestar, tem o Joseph Joestar, mas o apelido dele vai ser sempre Jojo. Esse nome vem de Get Back, dos Beatles. Em Get Back você tem a frase lá, Jojo was a man who thought he was a loner. E obviamente vai tocando o restante da música. Mas então o nome do personagem principal é inspirado em Get Back dos Beatles. O rival da primeira temporada, né, o Dio, ele é inspirado no vocalista do Black Sabbath, o segundo vocalista do Black Sabbath. Acho que é Ronnie James Dio o nome dele. Ele inclusive cantou todas as músicas do Heaven and Hell. É um vocalista que eu gosto muito. Então essas são as referências mais óbvias. Tem o Speedwagon, um personagem, inclusive, que é o nome de uma banda americana, uma banda bem específica, que nem fez tanto sucesso assim. Mostra o conhecimento do autor sobre música. Um dos mentores do primeiro JoJo, né, do Jonathan Joestar, chama Zeppelin, que é, obviamente, uma referência ao Led Zeppelin. Inclusive, tem um momento da primeira temporada, onde eles estão enfrentando um monte de vampiros lá. Aí os vampiros tem uma hora que falam o nome. Bonham, Jones, Plant e Page, que são o nome dos integrantes do Led Zeppelin. Além disso, nos ajudantes do Zeppelin, você tem o Dyer e o Straizo, que é a banda Dire Straits, né? Tem a banda Dire Straits pra quem não conhece. Tem uma hora que quando o Jonathan Joestar vai entrar num barco lá, ele fala do Padre Styx. Styx também é uma banda. Minha história com a banda Styx, eu não conhecia a banda. Conhecia a banda num episódio de Supernatural. Quando eles acabam de fugir da delegacia e começa a tocar a música Wanted Man do Styx. Lawman is putting an end to my running and I'm so far from my home. We're so screwed. Eu achei essa música tão massa que comecei a escutar a banda Styx. Inclusive essa música Wanted Man tá até hoje na minha playlist que eu uso pra quando eu vou correr. Então eu acho que JoJo's Bizarre Adventure é uma história bem legal, um anime bem interessante. Ele é muito bem desenhado. Apesar das animações, às vezes eu acharem que não são tão dinâmicas. E a animação às vezes é um pouco mais estática, eles focam muito mais no visual, não sei.
não é tão dinâmica, mas a história é até bacana. O que mais me interessou foram principalmente as referências musicais. Inclusive tem um vilão que chama Santana, que é o nome de um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Eu tava lendo um pouquinho sobre o JoJo's Bizarre Adventure, parece que vai ter referência ao Jimi Hendrix, a Purple Haze do Jimi Hendrix. Parece que vai ter referência ao Queen também. Talvez tenha algumas referências que eu tenha deixado passar também, porque ninguém conhece tudo, né? Às vezes a gente acaba não prestando tanta atenção. Mas é bem interessante essas referências musicais do anime de JoJo's Bizarre Adventure. Então eu aconselho todos a verem e a escutarem muita música. Quando você estiver lendo alguma coisa, escuta uma música, e quando você vai escutar, depois quando você já acabou de ler o livro, você escuta aquela música que você escutou na época que você estava lendo o livro. Essa música te traz as lembranças das sensações que você sentiu quando você estava lendo esse livro. Eu lembro muito de Dancing in the Dark do Springsteen. Quando eu estava lendo A Torre Negra do Stephen King, eu estava escutando muito Bruce Springsteen. E todas as vezes que eu escuto Dancing in the Dark, eu lembro da sensação que eu tive enquanto eu lia A Torre Negra do King. Então quando você lê escutando alguma música, você acaba trazendo algumas sensações de volta que você teve enquanto você estava lendo, quando você escuta uma determinada música. Eu acho bem legal isso. Mas fica de cada um, né? Quem tem gente que acaba perdendo a concentração se estiver escutando alguma coisa. Mas eu acho bem bacana. Eu particularmente não escrevo escutando música. Eu não consigo escrever escutando música, eu perco a concentração. Então já não consigo escrever. Mas ler escutando música pra mim é bacana. E o pessoal lá que desenha, né, o mangá, gosta muito de escutar música e desenhar. Deve ser uma inspiração grande pra eles aí. Mas é isso. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a história por trás da história. Dessa vez vai ser do filme O Último Samurai, que é uma história fascinante sobre o fim do shogunato no Japão, né, e o início da Era Meiji. É bem interessante essa história, tive que pesquisar bastante, então espero que vocês gostem. E agora fiquem com o trailer do filme A Filha do filme não, né? Do livro. Um dia vai virar filme, mas por enquanto é livro. Do livro A Filha do Oeste. Um abraço e até mais. Você é parte do meu livro. Tô precisando publicar esse livro.